Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa no nosso Talk Show. Hoje, estamos aqui na continuação do último episódio, com o Matheus Gattolini, e hoje nós vamos falar principalmente sobre os vícios capitais. Tudo certo, Matheus? Bom estar aqui com você. Prazer em todo mundo. E, cara, eu vi que você tem um curso sobre os temperamentos e os vícios capitais. Pode nos contar um pouco mais sobre esse curso? O que te fez estudar esses assuntos? E sobre o próprio conteúdo? Explica um pouco mais. Bom, Giovanni, eu, ser bem sincero, como surgiu o curso, e depois o livro, lancei o livro esse ano, Medicina da Alma, muita coisa na minha vida eu não planejei muito, então esse curso foi meio que assim. Eu estava produzindo conteúdo, a minha ideia era aumentar o meu perfil para poder vender em outro empreendimento que eu tinha, que era uma marca. E, bom, eu tinha acabado de lançar umas camisas, uma camisa que ela era nova na época, talvez vocês lembrem, que ela não tem essa parte da gola, que era uma camisa que eu tinha visto um jogador usando, chamado Marquísio, da Juventus. Então, você deve estar pensando, nossa, que viagem. O que acontece? A gente precisava vender essas camisas, era época de pandemia, 2020, e o que eu fiz? Eu fui falando com vários contatos, e aí, experiência de vendedor iniciante, nossa, como que eu puxo um assunto? Será que eu já chego vendendo direto e tal? E um desses amigos, que chama Matheus, meu xará, lá de BH, eu sabia que ele trabalhava com o mercado digital. E uma amiga minha, uns meses antes, uma amiga minha que tinha ajudado a nossa marca, chamada Narjara, talvez vocês conheçam, ela tem acho que 500 mil de seguidores, ela já tinha falado para mim, por que você não lança o produto digital, como isso une com as aulas? Eu fiquei na cabeça, mas não queria muito, estava muito focado na marca. E aí, eu tinha falado com esse meu amigo, e joguei assim, sabe, papo de vendedor mesmo. Por que a gente não faz uma reunião para montar um curso? E aproveitei, e ele ficou empolgado, falou, uma boa ideia, e aproveitei para vender as camisas. A gente estava fazendo promoção de vender 3 por um preço especial e tal, eu achei que ele era um potencial cliente, e ele comprou as camisas. E ele também cobrou a reunião, não, vamos fazer reunião. Aí a gente fez a chamada de vídeo, e a gente começou a desenhar o curso. E eu já tinha escutado falar, assim, eu já tinha dado essa estudada, já tinha ido à frente, porque como eu estava produzindo, fazendo vários postagens, eu já tinha me esmiuçado no assunto, e eu tinha visto que o assunto de temperamento estava muito em alta, mas que existia uma ótica dos temperamentos que ela não tinha sido abordada até então, que é a medicina da alma. Esse termo não é meu, esse termo é de Santo Inácio, esse termo é dos jesuítas. O que Santo Inácio viu? Santo Inácio, quem não sabe, formou a elite, a tropa de elite da Igreja Católica, que foram simplesmente os homens que desbravaram o Oceano Atlântico, Pacífico, Mediterrâneo, para evangelizar as nações. Então, o Brasil foi evangelizado pelos jesuítas. Então, o que Santo Inácio fazia? Ele pegava os melhores homens, e precisava formar gente muito boa, porque você imagina, o cara ia vir para cá, às vezes com 17 anos, como foi São José de Anchieta, sabendo que o bispo Sardinha, que foi o primeiro bispo a pisar no Brasil, tinha sido canibalizado, ou seja, morreu pelo nome, como dizem. Então, era uma coisa muito... Você tinha que preparar muito bem aquele homem, espiritualmente. E o itinerário espiritual deles era a medicina da alma, que é o quê? A junção dos 7 vícios capitais com os 4 temperamentos. Olha só. Então a direção, o itinerário espiritual deles passava nesse negócio. Então, quando eu vi isso, assim, o assunto de temperamentos muito em alto, e vários cursos lançados, livros, Padre Paulo, Doutor Ítalo e tal, mas ainda não tinha algo nessa linha dos jesuítas. Então eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí quando a gente desenhou o curso nessa chamada de vídeo, eu fiquei empolgado. Esse meu amigo de BH comprou as passagens, aí já não tinha jeito. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer. Aí a gente fez, foi maravilhoso. Inclusive, Gabriel tá aqui com a gente, foi naquele dia que eu te vi na casa do Cauê, eu tava com um amigo de BH, lembra? Lembro. Foi nessa semana que a gente gravou. Foi nessa semana que a gente gravou o Medicina da Alma. E depois virou um livro. Então, eu tava empolgado com isso, porque também naquela época, ainda hoje, o temperamento é uma coisa que vai ficar bastante, acho. Tava tendo uma confusão muito forte, o pessoal confundindo como se fosse signo, o pessoal usando como muleta. Então eu vi aquilo lá e falei, não, peraí, não é assim.
Porque o que acontece? O itinerário do Medicina da Alma é para você, beleza, ter esse temperamento. A inclinação, ela não vai ser só num vício capital. Quer dizer, a inclinação ela vai aparecer em todos os vícios capitais de formas e intensidades diferentes de acordo com o temperamento. Só que a gente não vai olhar para essa coisa e falar, beleza, é isso. Ou beleza, ó, estão esfregando na sua cara, ó, eu sou colérico, sou raivoso mesmo. Você que conviva comigo, entendeu? Exato. A parada era ver o negócio e propor as soluções. Então, a ideia é justamente essa. Por isso que eu queria lançar aquilo. Falar, gente, peraí, vocês estão interpretando errado. Eu entendo que é óbvio, o meme é pra zoar e tal, mas você via muito meme assim, eu sou colérica mesmo. Não, eu sou fleumático, não me chamo pro rolê. Então, tipo assim, não é pra gente ser aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, nasci assim, vou morrer assim. Vou morrer assim, não é. Então, o Medicina da Alma justamente vem com essas soluções, baseadas também nos antigos, baseadas também no que há de novo bom, para que a gente consiga vencer essas inclinações dos 7 vícios capitais. Muito interessante, muito interessante. E por que falar de vícios capitais? Por que desse nome? Eu quis fazer uma jogada um pouco menos, que fosse menos agressiva. Em que sentido, Giovanni? Se eu tenho uma parte do meu público, por exemplo, que ainda não é católica, e eu coloco o nome pecado, eu acho que ela pode afastar. E a ideia não é essa. A ideia é ser um pouco jesuíta, inclusive. Não é que eu vou enganar, mas eu vou usar dos meios lícitos para poder trazer o peixe, entende? Então eu vou colocar uma isca ali no negócio, chamando de vícios. E deu certo. Muita gente que não era católica entrou no curso, teve um contato até com a fé e eventualmente até se converteu, se batizou e tal. Isso é uma coisa maravilhosa da internet, que a gente consegue fazer um postulado mais amplo, né? Então foi por esse motivo. Mas, na verdade, o que acontece? Você pode usar tanto pecados capitais como vícios capitais. Eu usei mais por essa razão apostólica, para vencer preconceitos. Interessante, interessante. E, Matheus, durante esse episódio eu queria entrar, né, dentro de algum desses vícios. E diga, explique um pouco mais sobre algum vício, algum que você queira dizer agora. Pode ser da ira, inveja, qual que você quiser. Você tem um... Quer que eu... Fica à vontade. Bom, vamos começar então com um que é muito interessante para o Brasil, mas é óbvio que os vícios capitais, senhores, eles não são só para uma ou outra pessoa, eles inclinam em todas as almas. Mas de modo particular observou-se, né, com muitos sábios brasileiros, seja poetas ou mesmo filósofos, sociólogos e tal, como o próprio professor Olavo, mas tem uma citação do Tom Jobim que me apetece muito, que é muito certeira, que ele diz o seguinte: sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Sobre qual vício? Então eu queria começar sobre a inveja. A inveja, dizia também um outro inglês, que inclusive se converteu no final da vida, embora tenha tido uma vida ruim no início, Oscar Wilde, que era a seguinte: o número dos que nos invejam confirma o nosso sucesso. Ou seja, o que é inveja? Né? Essas duas citações só para te começar, para dar exato. O que é inveja? Inveja, vai dizer São Tomás, é a tristeza com a glória alheia. Por isso que o sucesso é a ofensa pessoal, é a tristeza com a glória alheia, né? E por isso que o número dos que invejam indica o seu sucesso, a sua glória, a sua conquista, porque mostra que sua glória alheia, ou seja, a sua glória está muito grande a ponto de atrair muitos invejosos. Mas a inveja, então, é esse sentimento que nasce no peito. E por que eu queria começar com ela? Porque a inveja ela é a menos admitida e a diagnosticada não era o problema nosso, Brasil. É óbvio que nós também temos outros seis inclinações vão aparecer, se a gente analisar o nosso povo como um todo, assim como as outras 7 vão aparecer nos outros povos, né? Mas, por exemplo, o americano, e isso é com tristeza que eu digo isso, né? O americano tem um amigo, o André, lá de Orlando, que meu amigo falou assim, ele tem uma casa em Orlando, tem uma casa no Rio, e ele me falou assim: Matheus, o americano, o norte-americano agora, estadunidense, ele tem um negócio que é triste que a gente não tenha, porque nós temos a raiz católica e eles não. O americano, Giovanni,
se a gente vê, por exemplo, o Gabriel, né? O Gabriel é seu vizinho. O Gabriel aparece com uma Ferrari, você sendo americano, o Gabriel também. Você vai falar, caramba, Gabriel, parabéns, você é o orgulho da nação. Você faz prosperar a América, né? Ou seja, tem um olhar, que como diria Aristóteles, que é uma das soluções para a inveja, de você faz parte de mim, a sua conquista também é minha. O outro é um alter ego, que no Brasil já não ocorre. O Gabriel aparece com uma Ferrari, o Giovanni vai falar, tá sonegando o quê? Qual que é o esquema? Qual que é a casa de aposta? Tá afiliado em qual né? Em qual cassino? Qual que é o tigrinho? Entendeu? O que tá fazendo de... Então, assim, isso é um alerta muito grande, realmente é verdade, né? Realmente é verdade. Mas aí que tá, São Tomás, Giovanni, ele faz um negócio com a inveja, eu gosto de começar, porque assim, como eu disse, no meu curso, né, no meu livro, como que eu trato os 7 pecados capitais? Eu trato na ótica tomista. São Tomás, ele encerra a questão, assim, de um jeito, para mim, maravilhoso, porque ele coloca, primeiro, a soberba, ela não está entre os 7, o orgulho não é nos 7 pecados, mas é a mãe e rainha de todos. Ou seja, ela está em todos, ela é a base de todos e ao mesmo tempo ela é a origem de todos. Ou seja, não existe um irado que não seja orgulhoso, não existe um preguiçoso que não seja, né? Do mesmo modo que a humildade é a base para todas as outras virtudes, Exato. O orgulho é a base para todos os outros vícios. Bingo, é isso. E olha que interessante, além dele colocar essa rainha e o 7, vocês já viram Poderoso Chefão? Parece que nunca vi. Já viu? Poderoso Chefão é um clássico, né, que mostra a estrutura da máfia italiana em Nova York. Então você tem um chefe, aí você tem os filhos do chefe, o pessoal que é mais íntimo, que são os capangas mais próximos, também são chefes, né? Mas tem o chefão, os chefinhos e os caras que trabalham com os chefinhos. E a gente pode fazer essa análise, essa analogia com os pecados capitais. Inclusive, caput, né, do latim, cabeça, ou seja, pecados cabeça. Ou seja, a gente imagina o que eu falo para meus alunos e para o pessoal que lê o livro. Que a nossa alma, a gente precisa imaginar como se fosse uma cidade, uma Nova York. E pensando em temperamento, numa estação distinta, ou seja, a estação sanguínea, o verão, que é quente, né? Vai ser diferente da estação inverno, né? Mas enfim, cada vício capital, cada chefe vai ter seus capanas. E isso que é muito maravilhoso São Tomás, porque ele vai esmiuçando a coisa. Então olha como é na inveja, que maravilhoso. Maravilhoso entender, né? Não fazer, evidentemente. Mas a primeira filha da inveja é a murmuração. A murmurácio, a sussurrácio, ou seja, o sussurro. Ou seja, vem aquele sentimento no peito de tristeza com a glória alheia. Né? Vamos pegar aqui, Giovanni viu Gabriel com a Ferrari. Sentimento, tristeza com a glória alheia. E você sussurra entre muros, você vai falar, né, com os seus amigos mais próximos ali, só no pé do ouvido, assim, só uma coisa bem fraquinho, você vai diminuindo a glória alheia. Então você vai falar, mas essa Ferrari nem é tão bonita assim. Mas essa Ferrari, ela é usada, acho que deve ser usada. Né? Você vai diminuir a glória que o Gabriel conquistou. Você pegando uma glória banal, né? Mas é óbvio que existem outras glórias. Existe a glória intelectual, existe a glória física, existe a glória familiar, a glória espiritual, né? Tem até um termo que os medievais usavam, que é invidius clericorum, acho que é algo assim, que é a inveja que existe no próprio clero, né? Mas, então você vai sussurrar, murmurar. Só que não atingindo o objetivo de diminuir a glória alheia, então você falou pra mim isso. Você falou, acho que a Ferrari dele é usada, tal, é alugada a Ferrari dele. Você falou isso, é alugada. Então você tentou diminuir a glória dele pra mim. Só que aí você vai ver que no dia seguinte o Gabriel posta uma foto com a Ferrari e eu vou lá e comento, nossa, que Ferrari muito legal. Ou seja, o seu objetivo de diminuir a glória dele não alcançou. Porque eu continuei vendo a glória dele, né, de um jeito ostensivo. Não atingindo o objetivo, o que você vai fazer? Você vai para o passo 2, para a filha 2, para o segundo capanga da inveja, segundo São Tomás, que é a detração, que já beira a calúnia. Ou seja, se antes estava entre muros, a murmuraço, a sussurraço,
Agora o Giovanni vai atacar de uma maneira abrupta. Abertamente. Então você vai falar, esse pessoal pode estar sendo indireta, viu? Você vai postar no seu status do WhatsApp. Esse pessoalzinho que posta Ferrari, né? Esse pessoalzinho que é inseguro e precisa de carrão para mostrar que tem. Vai tentar ofender a glória dele. Só que a coisa começa a ficar mais pesada ainda. Porque aí eu vi o status, os amigos viram o status e o Gabriel posta uma nova foto. Aliás, o Gabriel não posta uma nova foto, vou imaginar uma outra coisa. E aí o Gabriel passa na rua com a Ferrari, os vizinhos saem de casa, depois de você postar esse status, depois de você tentar diminuir a glória dele de novo. E todos os vizinhos pedem, Gabriel, deixa eu dar uma volta. Ou seja, os seus vizinhos leram o seu status. Você vê que não funcionou. Não funcionou. Aí a gente vai para um nível, senhores, assim, 10 vezes pior. Que é o quê? Você não vai mais só ter inveja e desejo de diminuir aquele ponto específico da Ferrari do Gabriel. Mas você vai para a terceira fila, que é o ódio. Ou seja, você vai ter repulsa e você vai desejar o mal do Gabriel sobre todos os aspectos da vida dele. Então, se o Gabriel tem uma esposa, olha que terrível. Você vai desejar não só que o Gabriel tenha a Ferrari ferrada, mas também que a esposa dele se dê mal. Você não vai só desejar que a esposa dele se dê mal, mas também você vai desejar que o Gabriel seja demitido. Também que o Gabriel seja expulso da faculdade. Que o Gabriel tenha uma doença terrível. Ou seja, tudo que envolve o Gabriel você vai passar a detestar. Ou seja, você descobre que o Gabriel também, sei lá, é palmeirense. Você é São Paulino. Você vai começar a boicotar o Palmeiras. Você vai começar a ter mais raiva do Palmeiras, a secar mais ainda o Palmeiras, porque você sabe que o Palmeiras de alguma forma se relaciona com a atmosfera do Abel. E aí nós vamos para a quarta fila da inveja, que é a tristeza em ver o Gabriel se dando bem. Não só com a Ferrari. Então o Gabriel foi lá e foi promovido no emprego. Olha que legal. Ou, sei lá, casou. Você vai se entristecer. Você vai ver os stories do pessoal ali na festa de casamento, jogando essas flores, e que não vai te trazer tristeza. E aí a gente tem a quinta e última filha, que também se assemelha com a quarta, são irmãs gêmeas praticamente, que é a alegria. Olha que terrível. E aí vocês vão pensar, nossa, mas o invejoso é muito mal. Mas aí que tá, senhores. A inveja, ela não é só para aquele ou para aquela pessoa, mas é para você que vai aparecer, para mim vai aparecer, para o Giovanni vai aparecer desse jeito. E a quinta e última filha, o quinto e último estágio, olha que terrível, João. É a alegria que vinha em outro de se lascando. Ou seja, o Gabriel casou, né? E aí, vamos supor que eu tenho uma filha ali com 2, 3 aninhos. E a filha sofre um acidente terrível. O invejoso, ele se alegra com aquilo. Olha que coisa terrível. E, ou seja, a gente precisa ter muito cuidado com a inveja, porque, primeiro, tem esse fator cultural, segundo, que ela vai comendo a gente sem a gente perceber, a gente vai justificando, né? Não, mas ele merece mesmo, ele não é muito ético, ele é muito exibido, não sei o que, você vai justificando o seu eu sempre. E aí a solução, né? Porque você pode estar pensando, putz, eu infelizmente estou sentindo inveja do casamento da minha amiga, eu que estou solteira, né? Ou, pô, tô sentindo inveja do meu amigo crescer. Normalmente a inveja é próxima, viu? Por quê? Porque você se sente um pouco injustiçado de não ter aquilo, né? Como Caim e Abel. Exatamente. É sangue do meu sangue. Por que ele tá agradando eu não? Entendeu? Por que ele conseguiu? Por que as pessoas pagam pra ouvir fulano? Por que as pessoas... Entendeu? Cara, por que não eu? Se eu conheço ele, se eu sei dos erros dele, se eu me sinto superior a ele. Então a inveja, ela aparece mais nisso, Giovanni, mais no seu próximo. E a solução é o seguinte, voltando em Aristóteles, é você ver o outro como um alter ego. Vamos pegar esse povo pagão, esse povo protestante, maçônico, no americano. É isso, é você ver o outro como outro eu. Então o Gabriel conquistou a Ferrari, eu vou ficar feliz como se fosse eu conquistando. Tem uma coisa muito maravilhosa. Meu irmão, ele tá meu irmão mais velho, Lucas, ele tá numa área de concurso. Eu não, na minha área empreendei e tal. Eu nunca vou prestar concurso. Mas eu posso sentir a alegria de passar no concurso com ele, que foi o que aconteceu esse ano. Então ele veio, né, falou que passou no concurso, e eu talvez tenha chorado mais do que ele, de emoção. Porque eu senti como se eu estivesse passando. É carne minha, sabe? É minha conquista também.
Então essa é a solução para a inveja. A solução para a inveja é nós vermos o outro como uma extensão de si mesmo. E olha que maravilha, Giovanni. Eu nunca comemoraria a aprovação de um concurso se eu dependesse só da minha vida. Agora, vendo meu irmão como eu, como se fosse uma extensão de mim, eu consigo comemorar o concurso. Vendo meu outro irmão como eu vou conseguir comemorar, sei lá, um sacerdócio. Vendo a minha irmã como eu vou poder comemorar como se fosse eu, e aconteceu isso. Né? Óbvio, não estou querendo exibir virtude, como eu disse, essa inveja ela pode aparecer para todos, ela pode voltar a aparecer, a ser tentada na carne de todos, né? Mas eu estou só dizendo as maravilhas de você ter essa magnanimidade, de você ver o outro como outro. Que é, por exemplo, quando minha irmã ficou grávida, quando ela veio lá, ela mostrou, até filmou, toda a família chorou. Ah, que legal. Porque foi uma coisa linda, nossa, como se fosse eu tendo um filho. Talvez eu nunca tenha, mas eu já vivenciei essa alegria. Então, essa é a sacada. E veja, Giovanni, nem estou falando de um povo católico e nem de um homem católico. Aristóteles era pagão, né? Conseguiu pela reta razão. Exato. Ou seja, pela reta razão a gente consegue perceber isso. Se a gente aplicar isso ao cristianismo, é mais fácil ainda. Porque a gente vai agregar unir o útil ao agradável, que é o primeiro mandamento, que é o mal próximo como si mesmo. Exatamente, levar um nível superior, um nível sobrenatural. Sobrenatural. Muito interessante, muito interessante. É interessante que você falou, né, toda essa questão de sair de si, né, tipo, pegar o outro como si, sair um pouco do egocentrismo. E justamente o Dr. Machante Maria, ele fala, né, falando sobre os vícios no geral, ele fala que um ponto central do vício é o egocentrismo. Em todo vício você tem o egocentrismo. É uma característica geral. Quando você não trabalha isso, você não consegue sair dos vícios também. Exato. Que é, no fundo, Giovanni, se a gente pegar elas por elas, o egocentrismo ali substitui uma soberba. Né? É um sinônimo de soberba. Exato, um amor desordenado por si. Um amor desordenado por si. Exatamente. E, meu caro, poderia falar-nos também um pouquinho sobre a ira? Perfeito. A ira, Giovanni, ela é maravilhosa de falar também, porque, ao contrário da inveja, ao contrário da vaidade, a ira, ela nem sempre é má. Ou seja, ela é um pecado coringa. É aquele capanga, aquele mafioso, que beleza, ele pode ter envolvido na máfia, mas se você pegar e tratar ele com um pouquinho de carinho, ele vira um policial. Porque eu acho muito interessante porque podemos entender a ira, né, como paixão. E a paixão em si, né, de São Tomás, que não é boa nem má. Então você pode, né, ter uma ira santa. Exato. Como foi no caso de Jesus, quando ele pegou os chicotes e foi espancar todo mundo lá no templo, entendeu? Os vendedores do templo. Exatamente. E assim, Giovanni, esse apetite sensitivo da ira, ele pode tanto ser usado para isso, às vezes, como um momento de correção justa, né? Uma guerra justa e tal, mas principalmente porque esses casos, assim, tendem a ser mais raros na vida, né? Mas, principalmente no dia a dia, Giovanni, a ira, ela é necessária para as virtudes, para a conquista das virtudes. Então é nesse sentido que Nosso Senhor fala, o reino do céu dos violentos. O violento é o cara que dá porrada nos outros, assim. Não é isso que ele está falando. Violência dos violentos, ou seja, aqueles que fazem violência contra si mesmo, contra as próprias inclinações, usando justamente da ira. Ou seja, esse apetite sensitivo eu vou usar para ficar 8 horas sentado estudando para a prova que eu tenho. Eu vou usar esse apetite sensitivo da ira para rasgar a mim mesmo e não ceder à luxúria, sabe? Para rasgar a mim mesmo e vir fazer o apostolado aqui, para poder, sei lá, me sediar. Então, esse irascível, esse apetite pode ser usado para o bem. Então, é muito interessante a ira, esse primeiro adendo, ou seja, nem sempre a ira é má. E uma coisa interessante é que a ira, ela começa então em corporal, mas ela é perigosa porque ela vai para o intelectual. Então, uma das filhas da ira é justamente a maquinação de vingança. Porque quando nós nos iramos, Giovanni, quando nós percebemos uma injustiça, mas olha que interessante, nem sempre é uma injustiça de fato, né? Nem sempre é uma injustiça de fato. Então já começa aí. E aí o nosso corpo tem esse apetite sensitivo. Começa a ter todas as alterações. Aquelas, parece que está queimando dentro mesmo, sabe? Assim. E aí você parte para um ataque, né? Mas existe o perigo da ira, que você vai maquinando, ou seja, ela vai para o intelecto, você vai maquinando a tendência. Existem casos, né,
não vou dar publicidade do caso específico, mas existem casos de pessoas que foram prejudicadas de fato, teve uma injustiça no passado, esperou 20 anos e retribuiu a justiça. Tá? E assim... Mas isso é um tipo de ira, não? O rancor é um dos tipos de Exato, ira. exatamente. O rancor é um tipo de ira. O rancor é uma outra filha da ira, ou seja, além da maquinação de pensamento, o rancor também é uma filha da ira. Ou seja, olha como São Tomás é completo, Giovanni, assim, todos os capangas ele vai colocando. E assim, o que preocupa sobre a ira, principalmente, é o seguinte, um coração rancoroso, e aqui a gente tende a... Olha como interessante, Giovanni. Vamos pegar os temperamentos. Claro. Isso, eu pensei justamente nisso agora. Agora a gente consegue ver... Porque assim, Giovanni, o pessoal fala, o problema do fleumático é a preguiça, o problema do sanguíneo é a luxúria. Não. Todos vão ter problemas em tudo. Olha só a ira. O fleumático, na ira, beleza, ele não tem a reação rápida, ele não é quente, não tem temperamento quente. Muito menos o melancólico. Né? O sanguíneo e o colérico, de fato, são quentes, a reação vai ser rápida. Né? Eles podem partir direto, sei lá, uma das filhas da ira, que é a rixa, né, que é a porrada, ou o insulto, né, que é o xingamento propriamente dito. Mas isso não significa que a ira não vai aparecer no melancólico. Não é porque o melancólico ficou quieto que a ira não pode estar ali comendo a alma dele. Às vezes até pior do que o sanguíneo, né? Porque o melancólico vai estender aquela coisa. E aquele coração duro, né, não vai poder chegar, por exemplo, ao altar. Não vai poder estreitar os laços de amizade com Deus. Pelo contrário, se rompe a amizade com Deus quando você endurece o coração com alguma coisa. E aqui que vem a solução, João. Por isso que eu falei de Freud no outro episódio. A gente não pode ter a visão de olhar para a nossa vida com essa ótica de injustiçado, ainda que sejamos injustiçados. O cristão ainda tem a vantagem de ter na sua lente uma coisa linda, que é abraçar a injustiça. Exatamente. Como algo bom. Ou seja, os medievais, Padre Mateus também, Padre Mateus, meu amigo que eu falei lá do Rio, teve uma vez que ele falou isso assim, eu me emocionei, ele falou assim, os medievais, que ele fez pós em história medieval, os medievais, eles choravam pedindo a Deus, Senhor, tu me esquecestes, porque não recebo mais perseguições, porque não recebo mais tribulações, porque não recebo mais dificuldades. Ou seja, o cristão ainda tem a vantagem de ver a injustiça como bênção. Acho que até o próprio São João da Cruz, né? Assim, no nível heróico, assim. Eu lembro que uma vez, lendo uma biografia dele, ele comentava que ele estava triste porque ele não estava sofrendo injustiças, porque não estava com sofrimentos. E ele estava triste por isso, entendeu? Porque estava tudo bem na vida dele. Exato. Então, assim, pra gente que é cristão é mais fácil ainda. Ou seja, para não ser desse jeito ruim, a ira ruim, abrace, beije as injustiças. Tem uma coisa evidente, polêmica, né? Que tem uma interpretação de um assessor que eu achei maravilhosa. E eu fico com ela. Porque quando a gente ouve mal de alguém, a gente sempre, como disse Santo Agostinho, a gente presume a inocência. Ainda mais se essa pessoa for uma autoridade, que no caso São João Paulo II. O que acontece? Aquele fatídico beijo no Corão. Né? Muita gente vê aquela imagem e coloca como se ele estivesse levando o Corão às alturas do cristianismo. Que seria bizarro, né? E evidente que não foi isso. O que o assessor diz? Que aquele beijo... Lembra que São João Paulo II sofreu um atentado e que o homem tinha ligações islâmicas? Claro. Que São João Paulo II, no fundo, ele estava beijando a própria cruz. Ou seja, aquele livro que manda e suscita coisas ruins, né? Por exemplo, assassinato de cristãos, ele estava beijando aquela cruz. Ou seja, e isso é muito interessante. A gente estava no Louvre esses dias, e a imagem de São Pedro do Louvre tem uma imagem assim que ele está abraçando a cruz. Porque São Pedro era fujão, era covarde. E ele está ali abraçando a cruz, e a afeição dele foi esculpida como se ele não tivesse medo de nada. De nada. Então ele está abraçado na cruz dele. Ele não tem medo de nada. Ele está tipo assim, sabe? Então, é essa transcendência que a gente também está na ira. Ou seja, eu abraço a minha cruz, eu beijo a minha cruz. Santa Rita, que é a padroeira das famílias novas, Santa Rita de Cássia, ela é o exemplo disso. Ela beijou a cruz, ela abraçou aquilo. E através desse beijar a cruz, de não revidar a ira, que era o que ela fazia anteriormente, o marido dela e os filhos se convertem.
isso. E olha que interessante também, Giovanni, se a pessoa ainda não teve a oportunidade ou ainda não abraçou a revelação, convido a um pensamento, né, usando a razão natural em relação a ira, que é o seguinte: uma pessoa que carrega, olha aí, vamos pensar na lógica. O Giovanni me fez mal, ele fez uma injustiça comigo, né? E aquilo lá, né, sei lá, ele me deu uns murros na cara quando a gente tinha 10 anos. Eu posso fazer duas coisas: ou ele xingou minha família, vai pegar isso, xingou minha família. Posso ter duas atitudes diante disso, né? Inúmeras, aliás, não vou pegar duas. A primeira delas é ficar com aquilo, deixar meu coração duro com aquilo, viver uma vida maquinando aquilo, perdendo meu tempo com aquilo, com um peso. Que é isso que a ira gera, um peso. A ira, ela nos rouba a felicidade. Ou seja, além dele ter me dado um murro na cara ou xingado minha família, eu ainda dei a ele o direito de roubar a minha felicidade. Então, se eu quero ser mais esperto do que isso, eu não vou dar ele esse gostinho. Não vou. Então, eu não vou permitir que o rancor dos meus detratores permaneça no meu coração. Porque é aí que você ganha dele. É aí que vem a solução. Aí que vem a segurança. O mal que ele tentou praticar não se ecoa, ele morre ali. E aí vem uma outra ensinamento cristão, que é a elevação da verdade, a elevação da alma, que é a perfeição, né? Que é nós devemos afogar o mal do bem. Então ele tentou me fazer mal, ele tentou me prejudicar. A gente vê isso nos filmes, gente. Os filmes são maravilhosos por isso também. O herói, o que diferencia o herói do vilão é justamente isso. Quer dizer, o Batman, ele foi órfão, né? Mas ele não deixou a orfandade, a injustiça que ele passou, tomar o coração dele. Pelo contrário, ele foi um grande benfeitor dos órfãos, ele zelou pela paz na cidade, entende? Aí você olha o Coringa, ele também teve um passado que ele alega ser injusto, só que a reação dele para a injustiça foi diferente. Então assim, Giovanni, no fundo o que diferencia o herói do vilão não é a injustiça que eles passaram, mas a reação a elas. É o que eles permitem que a ira afasta com o coração deles. Então, essa é uma coisa que, assim, os vícios capitais, Giovanni, são muito interessantes porque eles nos impelem a meditar a transcendência da vida. E a gente vê que ela é muito bela. Né? Então, a beleza de você conseguir viver a vida no perdão, tanto como Nosso Senhor fez na cruz, que elevou isso ao extremo, né? Perdoando, mas não só isso, Giovanni, como também querendo o bem. Aí que a gente fala de um nível estratosférico, ou seja, ali naqueles algozes a gente vê um São Longuinho colocando a lança em Nosso Senhor, e naquele momento ele é batizado, naquele momento ele é convertido, no momento que ele enfia a lança na carne de próprio Cristo. Entende? Naquele momento, aqueles blasfemos que veem o céu estremecer, se convertem. Naquele momento, aquele bandido que estava ao lado dele, né, que de fato era um bandido, sem jeans, é absolvido. Naquele momento, Nosso Senhor clama pelo perdão dele. Ou seja, mais do que a gente levar para essa esfera de não quero ser triste, né? Não quero dar mais poder ao meu inimigo, que também é uma estratégia válida. Essa coisa de Senhor, eu quero chegar nesse cume da cruz, de poder querer o bem. Eu quero poder beijar a face do meu detrator. Eu quero poder abraçá-lo antes mesmo de sair dessa vida. Ou seja, entende? Olha se não é mais bonito isso. Porque, como disse Einstein, essa frase dele é incrível. Olho por olho e o mundo acabará cego. Se todo mundo for levar a ira, Giovanni, nesse lado, quantas das pessoas que não te amam já não te fizeram mal? Às vezes fazem por não querer, né? São Paulo diz, não faço bem que eu quero, mas mal que não quero. Se você vai retribuir cada mal que te faz, a gente vai viver em um estado calamitoso. Faixas de Gaza e o mundo inteiro.
Muito bom, muito bom. Impressionante suas explicações sobre os capitais. Vamos, né, ter mais um episódio de podcast onde vamos adentrar sobre mais vícios. Se você gostou desse, comente, deixe o like. Não percam o nosso próximo e último episódio do Talk Show.